Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos juntos, reunidos, ainda que virtualmente ou eletronicamente, para estudar a palavra de Deus. Nós vamos começar o estudo bíblico de hoje, mas antes eu quero ter uma palavra de oração. Nós vamos orar pedindo a bênção, a ajuda e a iluminação do Senhor, do Espírito Santo, para mais um estudo, mais um livro que nós vamos considerar da palavra de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas e pelo teu paternal cuidado para conosco. Te agradecemos pelo dia de lutas, de afazeres, de trabalhos. O Senhor nos conduziu até aqui e te pedimos, ó Deus, nessa noite, nesse restante de dia, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos ilumine com o teu Santo Espírito para mais uma porção da tua palavra que vamos estudar. Dá-nos a graça de continuarmos te conhecendo e crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, nos ajuda, nos abençoa, nós somos carentes do Senhor. Precisamos de ti, da tua graça, e que nós possamos, ó Pai, nessa noite aprender mais um pouco da tua palavra, te conhecer um pouco melhor e, acima de tudo, praticar as verdades da tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos começar o panorama bíblico de hoje, terça-feira, 18 de agosto de 2020. O Antigo Testamento tem 39 livros e está dividido em 5 partes. Vocês podem ver as 5 partes aí que eu vou citá-las. Pentateuco, 5 livros, livros históricos, 12, livros poéticos, 5, profetas maiores, 5, profetas menores, 12. Nós estamos estudando a segunda parte, denominada livros históricos, que são os seguintes: Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Hoje nós vamos estudar o primeiro livro de Samuel. Essa imagem que vocês estão vendo, ela é bem sugestiva, essa imagem de uma coroa. Eu penso que essa imagem, essa coroa, resume muito bem o que vai tratar 1º Samuel. Mas eu quero começar o nosso estudo de hoje com um lembrete. Talvez você saiba disso, mas não custa avisar, talvez alguém não saiba. Quando nós falamos 1º Samuel, o correto, quando é no Antigo Testamento, o correto é 1º e 2º, porque se trata de livro. Então, é comum as pessoas falarem 1ª e 2ª Samuel. Não. Sempre no Antigo Testamento que tiver mais de um, é primeiro, porque se trata de livro. Então, é 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Já no Novo Testamento, quando aparecer mais de um, é 1ª, 2ª ou 3ª, porque se refere à carta, como vocês estão vendo na imagem do slide. Por exemplo, quando você fala de Timóteo, normalmente as pessoas falam 1º Timóteo, porque Timóteo é o nome masculino, mas não é correto. O correto é 1ª Timóteo, porque é uma carta, ok? Então, essa regrinha, esse lembrete básico para nos ajudar, sempre que for no Antigo Testamento é masculino, 1º e 2º. Sempre que for no Novo Testamento é feminino, 1ª, 2ª e 3ª. Nós temos, por exemplo, a 3ª carta de João, ok? Então, esse lembrete aqui é importante. Normalmente as pessoas confundem e erram. O correto é 1º Samuel e não 1ª Samuel. Feito o lembrete, vamos em frente aqui. Esse slide, ele resume, irmãos, na verdade, os 2 livros. Eu achei essa descrição interessante. O propósito de Samuel. Então, veja,
1 Samuel, em poucas palavras, registra a história de Israel na terra de Canaã à medida que passam pela transição do governo dos juízes a uma nação unificada sob reis. Samuel emerge como o último juiz e unge os 2 primeiros reis, Saul e Davi. O resumo de 2 Samuel é o registro do reinado do rei Davi. Este livro coloca a aliança davídica no seu contexto histórico. Samuel, em uma sentença: Deus inclui a monarquia em seu plano soberano, ungindo Saul no início, mas manifestando em Davi o cumprimento de suas promessas. Então você tem nesse slide aí o resumo tanto de 1º como de 2º Samuel. Resumo do estudo. Nós vamos fazer como de costume. Vamos dividi-lo em 3 partes. Primeira, conteúdo do livro. Segunda, informações gerais. E terceira, esboço do livro. Sempre lembrando que nós demoramos mais na terceira e última parte, é que quando nós entramos no livro propriamente dito e consideramos alguns textos, algumas passagens para registrar, para deixar claro o nosso objetivo, ok? Então vamos às 3 partes. Primeira parte, conteúdo do livro. Conteúdo do livro formava inicialmente um só livro com 2 Samuel. Isso aqui é interessante porque na Bíblia hebraica é apenas um livro, não tem 1º e 2º Samuel. Formava apenas um livro. Nós já falamos da Septuaginta, mas vale a pena a gente falar novamente. Na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, consideravam-se os livros de Samuel e dos reis como constituindo uma só história. Isso aqui é interessante, né? Uma só história para os 4 livros, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Então, na Septuaginta, essa tradução feita do hebraico para o grego, o Antigo Testamento hebraico para o grego, cerca de 250 anos antes de Jesus, era apenas uma única história. Então veja como seria aí, por exemplo, o nome dos livros na Septuaginta. Passaram a ser intitulados 1º Reis, 2º Reis, 3º Reis e 4º Reis, que é estranho para nós não estamos habituados com isso. A 1º Reis foi dado o nome de 3º Reis e a 2º Reis o de 4º Reis. A história acerca de Samuel trata da transição do governo dirigido pelos juízes. Essa palavra aqui está em amarelo, é bem importante. Transição. Nós já falamos sobre o livro dos Juízes, depois veio Ruth, lembrando que Juízes é a macro-história, Ruth é a micro-história, é a história pequena, e em Samuel nós temos essa ruptura, essa transição, saem os juízes e vai entrar o período denominado de monarquia. Para a direção dos reis, a monarquia foi organizada com o reino de Saul. Antes, Israel era uma teocracia. Eu não sei se você está familiarizado com essa palavra, teocracia. Teo significa Deus, cracia tem a ver com governo. Então, Israel, antes do período monárquico, do período dos reis, era uma teocracia, ou seja, era uma nação governada pelo próprio Deus. Deus era o rei deles. Então, esse é o significado da palavra teocracia, o governo de Deus, ou o governo dirigido por Deus. Continuando aqui, consistia de 12 estados ou 12 tribos com uma só força, a da presença de Deus para ligá-los. Autor, quem escreveu 1º e 2º Samuel? Deixa eu dar uma dica para você. Cuidado com perguntas fáceis. E talvez você que me assiste esteja pensando, bom, pastor, essa pergunta é muito simples.
É muito fácil. Quem escreveu primeiro e segundo Samuel? Samuel, horas. Calma, a pergunta não é tão simples assim. Nós vemos o nome, né, primeiro e segundo Samuel, e nós rapidamente refletimos, achando que foi o próprio Samuel quem o escreveu. Mas deixa eu falar algumas coisas a esse respeito. Olha só, os 2 livros de Samuel são talvez uma coleção de várias fontes, inclusive os seus próprios escritos. Veja aí, por favor, eu peço que você abra sua Bíblia e deixe-a aberta, ou então o seu celular, para que nós acompanhemos. Veja aí, por favor, 1 Samuel 10, 25. Nós temos aqui o relato, uma descrição que Samuel tenha escrito alguma coisa. 1 Samuel 10, 25 diz assim: Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Então veja, escreveu num livro. Então veja, ele não escreveu todo o livro propriamente dito, mas escreveu um trecho, uma parte, conforme nós vemos aí no versículo. Veja só, eu falei que é uma coleção, né? Então você tem alguns escritos de Samuel, do vidente Gade. Eu deixei a palavra vidente sublinhada porque nós também não estamos acostumados com ela. É estranho você ver a palavra vidente na Bíblia, mas olha que interessante. O vidente era chamado de profeta. Isso está lá em 1 Samuel 9:9. O vidente era chamado de profeta. Diz assim, capítulo 9, versículo 9. Antigamente em Israel, vindo alguém consultar a Deus, dizia: Vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Okay? Então, essa explicação. Então, os seus próprios escritos, Gade ou Ido, conforme nós podemos ver em 1 Crônicas 29, 29 e 2 Crônicas 9, 29. E da Antologia Nacional, que significa uma coleção de obras curtas, conhecida como o Livro dos Justos. Esse Livro dos Justos aparece uma referência dele lá em 2 Samuel 1:18. Estes 2 livros têm o título de Samuel, não porque ele foi o autor, mas porque ele era o principal personagem na época da transição do domínio dos juízes para o domínio dos reis. Grave essa expressão em amarelo, principal personagem. Então, o livro recebe esse título, uma espécie de homenagem a Samuel, porque ele era o principal personagem nesses dias, nesse período. Deixa eu só dar um exemplo para você. Quando nós falamos, por exemplo, dos 5 pontos do calvinismo, aliás, eu quero recomendar, se você puder, nós temos os estudos dos 5 pontos do calvinismo na playlist do nosso canal. Tem lá um estudo para cada ponto. Mas quando nós falamos em 5 pontos do calvinismo, logo nós pensamos que foi Calvino quem o escreveu. Não, ele não. Quando os 5 pontos foram escritos, Calvino já havia falecido. Então, os 5 pontos do calvinismo é uma homenagem a João Calvino, o principal reformador do século XVI, ok? Então, essa expressão principal personagem é bastante importante aqui para nós entendermos a questão da autoria. A data. O livro foi escrito entre 1125 a 1110 a.C. Portanto, nós temos aí um período de 115 anos, cronologicamente falando. Então, eu tenho que falar de 115 anos em 60 minutos. Essa é a minha tarefa. Então, mas a gente vai tentar resumir e caminhar pelas avenidas principais, tentando resumir o livro de 1 Samuel. Então, você tem desde o nascimento, o livro começa com o nascimento de Samuel, com o pedido de Ana, e termina com a morte do rei Saul, englobando, portanto, um período de 115 anos.
Tema. O tema numa palavra é reino. Veja aí, por favor, acompanhe mais uma vez, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. 10:25 diz assim, nós já lemos, mas agora eu quero dar outra ênfase. Declarou Samuel ao povo o direito do reino. Veja essa palavrinha, ela é chave. Reino. Escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Agora veja no capítulo 16, por favor, versículo 1. Também aparece a ideia de reino. 16:1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então veja, novamente aparece a palavra reine, apontando para a ideia do reino. Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Então essa é a palavra-chave. Significado do nome. Samuel significa Deus ouviu, que é uma referência, nós sabemos, ao pedido da sua mãe, que era estéril, a sua mãe Ana. Jesus em 1 Samuel. Nós temos dito que Jesus aparece nos 66 livros da Bíblia, ora de forma clara, ora de forma velada, mas ele aparece em todos os livros. Em 1 Samuel, ele, Jesus, é o nosso rei desejado, porque o que vai acontecer aqui no livro é que o povo deseja um rei, eles querem um rei. Então, Jesus, por tipologia, por simbolismo aqui, ele é o nosso rei desejado. Nós podemos conferir essa analogia lá em Lucas 1, 32 e 33 e Apocalipse 22, 3. Eu trouxe os versículos para mostrar para os irmãos. Olha só. Jesus em 1 Samuel. Lucas 1, versículos 32 e 33 dizem assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Veja a palavra em amarelo, trono. Trono está ligado com rei, com reino. Então, a ideia de Samuel se repete em Lucas. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então você vê as duas palavras aí, reinará e reinado. Então Jesus em 1 Samuel, ele é o nosso rei desejado. Apocalipse 22, 3 diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela que é a Nova Jerusalém, a cidade, né? A cidade que desce do céu, lá do capítulo 21, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão. Então veja a palavra aí, novamente a ênfase. Trono fala de rei, fala de reino. E esse trono é o trono do Pai e é o trono do Filho, representado aqui na pessoa do Cordeiro com a letra maiúscula. Segunda parte, informações gerais. Gênero literário. 1 Samuel faz parte dos livros históricos, como já falamos, é o quarto de 12 livros. Número de capítulos do livro, 31. Então nós temos a missão de ver 31 capítulos hoje. Número de versículos, 811. Capítulo principal, 8. Capítulo 8. O tema lá é O povo pede um rei. Então, é por isso que é o capítulo principal, a ideia de rei ou reino. Versículos principais, capítulo 8, versículos 4 e 5, que é justamente o pedido para que Samuel concedesse um rei. Veja aí, por favor, capítulo 8, versículos 4 e 5. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações.
Vejam a palavra que eu enfatizei aqui na minha Bíblia, né? Versículo 5, rei. Então, os versículos principais são esses dois. Desses 811, os versículos 4 e 5 do capítulo 8 são os principais, porque é justamente o pedido, o povo pede um rei para Samuel. Maior capítulo, 17, são 58 versículos. Esse maior capítulo aqui é aquele famoso capítulo, a famosa batalha entre Davi e Golias. É o maior capítulo do livro, Davi lutando contra Golias. Menor capítulo, 29, são apenas 11 versículos. Então, essa parte é a menor, são algumas informações gerais, estatísticas, para que você tenha uma ideia do tamanho do livro, da quantidade de versículos, capítulo principal, versículo principal, maior capítulo, menor capítulo. Então, nós passamos aqui mais rapidamente. Vamos então para a terceira e última parte. Aqui nós vamos nos deter mais, eu selecionei algumas passagens para a gente ler e entender melhor 1 Samuel. Aqui eu fiz um pouco diferente hoje, o esboço não é apenas de um livro, mas dois. Então eu coloquei o esboço de 1 e 2 Samuel. Por que eu fiz isso, irmãos? Lembram-se que eu falei lá atrás? Eu fiz isso porque antigamente era apenas um só livro. Aliás, uma curiosidade, né? Era um só livro, depois se transformou em dois. Por que ficou dois? Por causa dos pergaminhos. Os pergaminhos ficariam grandes demais para que os dois livros de Samuel ficassem apenas em um. Então se dividiu apenas por uma questão de pergaminho, ok? Mas você vai perceber, nós vamos observar, que há uma continuidade. Termina 1 Samuel e a história continua no capítulo 1 de 2 Samuel. Ok? Então eu vou só mostrar o esboço, mas nós não vamos ver os dois livros, nós não temos condições de fazer isso. Eu trouxe o esboço dos dois para vocês perceberem que há uma continuidade clara, mas nós vamos ver apenas 1 Samuel. Então veja, eles estão divididos em 6 partes, os dois livros. Primeira, a transição da monarquia com Samuel, capítulos 1 a 8. 2, o início da monarquia com Saul, capítulos 9 a 15. 3, a ascensão de Davi e a queda de Saul, capítulos 16 a 31. Quarta parte, a ascensão de Davi ao trono, 2 Samuel, capítulos 1 a 10. Perceba, eu mudei a cor para que você identifique. O que está em branco é o primeiro livro, o que está em amarelo é o segundo. Quinta parte, a queda de Davi, capítulos 11 a 20. Sexta e última parte, um resumo do reinado de Davi, capítulos 21 a 24. Então, observem, as 3 primeiras que estão em branco é 1 Samuel, as 3 últimas em amarelo é 2 Samuel. Veja as palavras que estão sublinhadas. Na primeira parte, o personagem principal é Samuel. Na segunda, Saul. Na terceira, Davi. E a partir da quarta parte, o que está em amarelo, já é apenas o reinado de Davi. Então, 2 Samuel vai falar especificamente de Davi, ok? Mas o nosso assunto hoje não é 2 Samuel. Vejamos as 3 partes, então, de 1 Samuel. Primeira parte, a transição para a monarquia com Samuel, capítulos 1 a 8. Então, nós temos aqui 8 capítulos para considerar. Vejamos os pontos da primeira parte. Primeiro ponto, a história de Samuel como profeta. Vai do capítulo 1, versículo 1 a 3, 21. Alguns detalhes aqui sobre a história dele. Letra A, o seu nascimento e a sua consagração ao Senhor. Capítulo 1. Veja,
Você conhece bem a história. O primeiro capítulo fala sobre o seu nascimento, quando Ana e Eucana, aliás, Eucana era casado com duas mulheres, era casado com a Ana e com a Penina. De ano em ano eles iam a Siló para o templo do Senhor. Ana chorou com amargura, ela era estéril, fez um voto ao Senhor. Então, no capítulo 1 você tem o nascimento de Samuel e a sua consagração ao Senhor. Uma história bastante conhecida. B. O Cântico de Ana, capítulo 2, versículos 1 a 10. Depois que Samuel nasceu, Ana vai louvar a Deus, entoar um cântico ao Senhor pelo nascimento de Samuel. Então, você tem o Cântico de Ana. Aliás, uma curiosidade, um detalhe interessante, lá no Novo Testamento você vai ter, especialmente no Evangelho de Lucas, alguns cânticos também. Quando Jesus nasceu, você tem o Cântico de Maria, chamado de o Magnificat. O Magnificat de Maria. Então, Ana canta no nascimento de Samuel, Maria, lá no Novo Testamento, canta no nascimento de Jesus, o nosso Salvador. C. A rejeição da casa de Eli, capítulo 2, melhor dizendo, versículos 11 a 36. Na minha Bíblia, você pode, se a sua for igual à minha, você tem aqui, né, o título em negrito, Os crimes dos filhos de Eli, Hofni e Finéias. Eles faziam coisas erradas, eles não eram bons sacerdotes, isso vai trazer problema para eles, serão mortos e problema também para o seu pai Eli. D. O seu chamado como profeta, capítulo 3. O capítulo 3 é aquela parte em que Samuel, ainda jovem, ainda menino, vai se deitar e ele ouve uma voz, Samuel, Samuel. E ele vai 3 vezes até ao sacerdote Eli e o Senhor não tinha falado com ele anteriormente ainda, ele achava que era Eli, mas na verdade era o Senhor. Depois, da terceira vez, Eli disse, Samuel, volte, vá deitar. Se você ouvir a voz do Senhor, você diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, você tem aqui no capítulo 3 o seu chamado. 2. A história, uma subparte aqui, né? A história da Arca de Deus, a Arca da Aliança. Vai de 4:1 a 7:1. Vamos ver aí alguns detalhes. Letra A. A arca é tomada pelos filisteus, capítulo 4. Há uma luta, há uma guerra entre israelitas e os filisteus. A arca foi roubada, tomada, capturada. Os 2 filhos de Eli morreram lá no combate. Hofni e Finéias foram mortos. Ainda no capítulo 4, nós temos a descrição da morte de Eli. Veio um homem contar a Eli o que havia acontecido no campo de batalha. E o texto diz que Eli já era velho, bem idoso, ele já tinha 98 anos, gordo, diz o texto, e ele estava sentado na sua cadeira e quando ele ouviu a notícia, ele caiu, quebrou seu pescoço e faleceu. Eli fora juiz durante 40 anos em Israel. E aí, veja que morte trágica. Ele que não corrigia os filhos, que não os repreendia. Os filhos de Eli são chamados, inclusive, de filhos de Belial, que era uma expressão ruim, pejorativa. Não era nenhum elogio ser chamado de filho de Belial. Então, a arca é tomada pelos filisteus, capítulo 4. B. A arca na Filístia, capítulo 5. Filístia é o país do que nós chamamos de filisteus. Aí no capítulo 5 acontece um detalhe interessante. A arca da aliança é posta no altar lá do deus deles, o deus chamado Dagon. E no dia seguinte o deus aparece quebrado, com a cabeça quebrada, com os braços
quebrados. Deus estava ensinando que o verdadeiro Deus é o Senhor que se fazia representar na Arca da Aliança. Então, você tem no capítulo 5 aí a arca na casa de Dagon. Acontece esse episódio aí em que o Deus deles é humilhado. C. A arca é devolvida a Israel. Vai de 6:1 a 7:1. O que acontece aqui é o seguinte, irmãos. Essa arca estava trazendo problemas para os filisteus. Eles estavam sendo mortos, sendo castigados e disciplinados pelo Senhor. Diz o texto que a arca ficou 7 meses. Ela foi roubada. Nós lemos o texto muito rápido, mas o texto diz que a arca permaneceu lá 7 meses. E a mão do Senhor pesou sobre os filisteus. Então eles devolvem a arca. É mais ou menos assim: vamos nos livrar dessa arca, porque Deus está pesando a sua mão sobre nós. Então ela é devolvida. Terceiro, Samuel como juiz. Nós já o descrevemos como profeta e agora o descreveremos como juiz. Capítulo 7, versículos 2 a 17. Alguns detalhes aqui. Letra A, exortação ao arrependimento. Versículos 2 a 4. Samuel exorta o povo para que eles se arrependam. Havendo arrependimento, havendo mudança, consagração ao Senhor, com certeza Deus seria com eles e o povo venceria as batalhas. B. A vitória sobre os filisteus. Então veja, havia ocorrido uma derrota, Hofni e Finéias foram mortos, a arca foi roubada e aqui acontece o contrário, há uma vitória. Versículos 5 a 17, nós podemos ver a vitória sobre os filisteus. 4. A transição para a monarquia, capítulo 8. Veja que eu deixei essa palavra transição sublinhada, que é justamente para combinar com o nosso tópico maior, que aparece em cima do slide. A transição para a monarquia com Samuel. E essa transição, tanto é que esse é o capítulo principal, ela aparece aqui no capítulo 8. Eu quero ler com vocês esse texto só para deixar registrado. São 3 partes, eu vou ler um texto de cada parte, para que os irmãos percebam quando vai mudar a ênfase, ok? Então, por favor, acompanhe aí comigo a leitura, capítulo 8, versículos de 1 a 9. Tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então veja as coisas erradas que faziam os 2 filhos de Samuel. Versículo 4. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Deixa eu só dizer um detalhe interessante aqui. Lembram-se daquele ditado? A voz do povo é a voz de Deus. Errado. Esse ditado não é bíblico. Isso não é bíblico. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz é que a voz do povo e a voz de Deus
são vozes diferentes. É melhor e mais coerente. O que a Bíblia diz? Porque é comum a gente ouvir, né? A voz do povo é a voz de Deus. Eu tiraria o acento do é. A voz do povo é a voz de Deus e diria: a voz do povo e a voz de Deus são vozes diferentes. Porque quando Deus diz assim, atende à voz do povo, é para discipliná-los, não é para bem. Okay? Então, aqui me faz lembrar desse ditado popular. Segunda parte, nós já vimos a transição, o início da monarquia com Saul, capítulos 9 a 15. Vejamos os pontos da segunda parte. Primeiro, Saul é proclamado rei, capítulos 9 a 11. Alguns detalhes aqui. Letra A, o seu encontro com Samuel, capítulo 9. Não sei se você se lembra da história, mas o que aconteceu foi o seguinte: as jumentas do pai de Saul, chamado Quis, se extraviaram, se perderam. E o pai dele pede que Saul e um servo dele vá procurar as jumentas que haviam se extraviado, que haviam se perdido. Então, eles vão procurar, passam 3 dias, não encontram. Saul já está querendo voltar para casa e o servo diz assim: olha, há um homem nessa cidade e tudo o que ele diz acontece. Ele vai dizer para a gente onde estão as jumentas. Então, quando Saul vai procurar as jumentas, ele encontra o profeta Samuel, já idoso nessa época. B, a sua unção e eleição em Mispa, capítulo 10. Então veja, palavra sublinhada unção é para combinar com o nosso segundo tópico ou segunda parte, o início da monarquia com Saul. Nós vemos aqui no capítulo 10, ele sendo ungido e eleito como rei, o primeiro rei de Israel, na cidade de Mispa. Vamos ler aí, por favor. Eu quero ler esse texto para que vocês percebam a transição. Nós vimos o capítulo 8 agora há pouco, onde nós vimos a transição, e aqui nós vamos ver a unção do primeiro rei. Capítulo 10, versículos 1 a 8, diz assim: Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelra, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando ali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Eloim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Muito bem, nós temos aqui, portanto, a unção e a eleição de Saul, o primeiro rei de Israel. É Samuel quem vai ungí-lo. C,
a sua vitória sobre os amonitas, capítulo 11, versículos 1 a 11. D, a sua proclamação como rei, 11, de 12 a 15. Ele foi ungido, nós acabamos de ler, agora ele é proclamado rei. 2, a mensagem de Samuel ao povo, capítulo 12. A mensagem é que eles deveriam, ele conta um pouco da história de Israel, de como Deus tratou com o povo desde a saída do Egito, e de como eles deveriam dar ouvidos a Deus, obedecer a Deus, seguir as ordens do rei, para que fossem bem-sucedidos. Então, nós temos aqui a mensagem de Samuel ao povo. Na minha Bíblia, provavelmente é igual à sua, a minha versão é a Ara, o título é Samuel resigna o seu cargo. Por que Samuel resigna ou deixa o seu cargo? Porque agora ele já tem o rei ungido, eleito e proclamado. Ok? O 12. 3. O reinado de Saul, capítulos 13 a 15. Então, no final da segunda parte, o escritor, o autor, dedica 3 capítulos para falar do reinado de Saul. Letra A. Luta contra os filisteus, a sua primeira rejeição, oferecendo o holocausto, capítulo 13. Aqui ele vai para a luta e ele já comete o primeiro erro. Samuel pediu para ele esperar 7 dias, conforme nós lemos. Aí Samuel demorou um pouco, não que ele tenha atrasado, e aí os soldados começaram a ficar impacientes. O que Saul fez? Ele mesmo ofereceu o sacrifício, o holocausto ao Senhor, mas ele não podia fazer isso. Ele não tem autoridade, ele não é sacerdote, ele não é da tribo de Levi. Então ele mesmo oferece holocausto e é reprovado por Samuel por conta disso. B. A vitória de Jonatas sobre os filisteus, capítulo 14. Jonatas é o filho mais velho, o primogênito, o filho mais velho de Saul. Ele vence uma guarnição dos filisteus. C. Luta contra os amalequitas, a sua rejeição final. Veja, na batalha contra os filisteus, que nós destacamos no tópico A, ele cometeu um erro, oferecendo sacrifícios, o holocausto ao Senhor. Na batalha contra os amalequitas, ele cometeu outro erro. Qual foi o erro? Samuel havia dito que ele deveria ir para a guerra e matar todos, homens, mulheres, crianças, animais. Parece até estranho para nós, né? Mas os amalequitas eram aqueles povos que, quando Israel estava caminhando rumo à terra prometida, eles não deram apoio, não deram guarida para Israel. Então, Deus diz que os amalequitas deveriam ser destruídos. E aí, o que o Saul fez? Ele foi, matou as pessoas lá, mas ele trouxe os animais vivos e trouxe o rei vivo, rei de Amaleque, rei chamado Agag. E aí ele diz para Samuel, que executou a obra do Senhor, e Samuel diz, então que barulho é esse que eu escuto de bichos, de animais, de ovelhas? Ele diz, é porque eu trouxe para oferecer ao Senhor. Pô, não foi isso que o Senhor falou. E o texto vai dizer que no capítulo 15, versículo 22, que obedecer é melhor do que sacrificar. Saul teve a ideia, eu trouxe esses animais para oferecê-los em holocaustos ao Senhor. Mas não foi isso que Deus falou. Ele fez o serviço mal feito e ainda deixou o rei vivo. E o texto vai dizer que é Samuel quem vai matar o rei que havia sobrevivido, rei Agag. Muito bem, vamos para a terceira e última parte do livro. A ascensão de Davi e a queda de Saul, capítulos 16 a 31. Vejam que essa é a maior parte, então eu vou passar bem em linhas gerais para os irmãos. Vejamos os pontos da terceira parte. Primeiro, a ascensão de Davi, capítulos 16 a 18, melhor dizendo.
Letra A sua apresentação e unção. 16, de 1 a 13. Eu deixei a palavra unção sublinhada para mostrar, de fato, a ascensão de Davi e a queda de Saul. Davi vai subir no final do livro e Saul vai descer por conta da sua desobediência. Ele obedece pela metade, ele não cumpre exatamente o que Deus mandou. Aliás, alguém já disse que obedecer pela metade, obediência pela metade é desobediência completa. Então, era mais ou menos o que que Saul fazia. Vamos ler aqui o último trecho para deixar registrado, né? 1 Samuel 16, versículos 6 a 13, para que vocês percebam mais um período de transição. Nós já lemos a transição lá com Samuel, depois a unção de Saul, e agora eu quero ler a unção de Davi, para ficar bem claro as três partes do livro. 16, 6 diz assim: Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o. Veja, a palavra é uma referência à questão da unção. Pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Capítulo 16, portanto, nós temos aí Samuel é enviado a Jessé e ele unge o rei Davi. Porque Saul, fica claro no livro que é o rei do povo, segundo o coração do povo. Davi vai ser o rei segundo o coração de Deus. B. A sua presença na corte de Saul tocando harpa. Ele tocava bem um instrumento lá, e quando Saul estava perturbado com aquele espírito maligno, Davi tocava e o espírito saía dele, o espírito maligno. Capítulo 16, versículos 14 a 23. C. A sua luta com Golias, capítulo 17, um capítulo bastante conhecido, você pode ler se desejar. O maior capítulo, inclusive, é Davi luta contra Golias. D. O seu relacionamento com a casa de Saul, capítulo 18. Nesse relacionamento aqui, nós temos a amizade de Davi com Jonatas e também uma filha de Saul chamada Mical o ama. Saul quer matá-lo, mas Jonatas é amigo de Davi e Mical acaba amando a Davi. Então, o seu relacionamento com a casa de Saul. 2. Saul procura matar a Davi, capítulos 19 a 23. Letra A. As suas tentativas frustradas de assassiná-lo, isso está no capítulo 19. B. Jonatas ajuda e encoraja Davi, capítulo 20. Isso aqui é interessante, né? Porque
cronologicamente, teoricamente, Jonatas é o filho mais velho de Saul e ele seria o herdeiro do trono quando seu pai Saul falecesse. Mas ele vai dizer que, olha, Davi, você vai ser rei em Israel e eu vou ser o segundo. Olha que interessante, irmãos, ele diz, olha, você vai ser o número 1 e eu vou ser o número 2. É você que vai reinar em Israel. C. Davi engana Aimeleque em Nobe, Aimeleque é um sacerdote, e foge para Gate, capítulo 21. Gate era uma cidade filisteia. D. Davi se esconde em Adulão e em Moabe, 22, de 1 a 5. E. Saul manda matar todos os sacerdotes de Nobe. Só um detalhe aqui. Havia um homem chamado Doeg que estava presente quando Davi foi até falar com o sacerdote Aimeleque. Depois Davi saiu da presença dele, Doeg era, diz o texto, um edomita, e depois Doeg foi falar com Saul, olha, Davi esteve aqui. E aí Saul mandou chamar Aimeleque, todos os sacerdotes, e o texto diz que eram 85 sacerdotes, 85. Saul acha que esses 85 sacerdotes estão pactuados com Davi. Saul manda que os seus soldados matem os 85 sacerdotes. Os soldados não querem matá-lo. E aí adivinha quem vai matar? Doeg. Doeg, aquele que estava lá, o dedo duro, que veio falar para Saul. Doeg pega uma espada e mata 85 sacerdotes naquele dia por causa de Davi. Veja a insanidade do rei Saul. Ele quer matar implacavelmente, perseguir e matar Davi. F. Davi livra a cidade de Keila, 23, de 1 a 14. E um detalhe, né? Keila não é um nome de uma mulher aqui, né? Pode até ser nos nossos dias, mas Keila era o nome de uma cidade. G. Davi e Jonatas renovam a sua aliança. 23, de 15 a 18. H. A traição dos zifeus. 23, de 19 a 29. Os zifeus traem Davi, dizendo, olha, Saul, nós sabemos onde Davi está. Sabemos do paradeiro dele, aonde ele está escondido. Portanto, a traição dos zifeus. 3. Davi poupa a vida de Saul, capítulos 24 a 26. Observem, enquanto Saul quer matá-lo, Davi poupa a vida de Saul. Ele diz, eu não posso tocar no ungido do Senhor, eu não posso matá-lo, não posso feri-lo, não posso fazer coisas erradas com o ungido do Senhor. Letra A. Então ele vai poupar na caverna em Engedi, capítulo 24. Ele teve a oportunidade, mas não quis matá-lo, lá no deserto de Engedi. B. A morte de Samuel. Isso aqui vale a pena a gente ler, apenas um versículo. Morreu o principal personagem. Por exemplo, se você admitir, como é que eu posso dizer que Samuel escreveu segundo Samuel se ele morreu? Então ele não pode ter sido o autor geral dos dois livros. Ele morre aí, capítulo 25, versículo 1 diz assim: Faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Davi continua fugindo de Saul. C. Davi casa-se com Abigail, capítulo 25, versículos 2 a 44. Abigail era casado com um homem mau, chamado Nabal. Ele morreu, e aí Davi se casa com Abigail. D. Davi poupa a vida de Saul no outeiro de Aquilá, capítulo 26. Quarta parte aí. Davi refugia-se entre os filisteus, capítulos 27 a 30. Ele diz assim, bom,
chega de fugir de Saul, eu vou morar entre os filisteus para ver se eu tenho um pouco de paz e sossego, porque Saul queria matá-lo a todo custo. Letra A sua fuga para os filisteus, capítulo 27. B. Saul consulta a médio de Endor, capítulo 28. Esse é um capítulo polêmico do livro, chama, entre aspas, a seção mediúnica ou espírita da Bíblia. Há toda uma discussão se foi Samuel, quem que apareceu lá, se foi Samuel, se não foi. É uma discussão longa. Eu sou da opinião que não foi Samuel, mas um demônio se passando por Samuel, imitando Samuel e dando referências erradas para Saul, porque a profecia do falso Samuel não se cumpriu. Nós vimos no capítulo 25, versículo 1, que Samuel faleceu. Lá em Hebreus 9, 27 está escrito que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então você tem aí, em outro momento, o próprio Saul havia banido os médiuns do país, e agora, primeiro ele bane e depois ele está consultando a médium. C. Os filisteus desconfiam de Davi, capítulo 29. D. O ataque dos amalequitas em Ziclag e a sua vitória, capítulo 30. Os amalequitas vêm, saqueiam a cidade de Ziclag, e aí Davi vai com seus homens, vence a batalha, recupera os bens, recupera os seus familiares. Então você tem aí a vitória de Davi contra os amalequitas. E número 5, finalmente, para nós fecharmos aqui, a derrota de Israel e a morte de Saul e de Jonatas. Veja, capítulo 31. Há novamente uma batalha entre os israelitas e os filisteus. Os israelitas perdem essa batalha, e na batalha nós temos a morte de Saul e de seus 3 filhos, dando um destaque aqui para Jonatas. Na verdade, no capítulo 31, você percebe que ele não morreu, ele se matou, na verdade. Ele se lança contra a sua própria espada, cometendo assim o suicídio. Muito bem, esse era o panorama bíblico que eu queria falar com vocês nessa noite, de 1 Samuel. Então veja novamente que essa coroa faz todo sentido. E o livro vai falar da transição, a primeira coroa de Saul, depois a coroa na cabeça de Davi. Próximo estudo, na semana que vem, nós vamos estudar 2 Samuel. Veja que essa imagem é muito interessante, bem sugestiva, porque nós temos a imagem de um homem, o suposto Davi, com uma coroa na cabeça e um instrumento, me parece uma harpa, alguma coisa assim, mostrando Davi como rei, Davi como cantor e compositor. Mas isso é assunto para a próxima semana, se Deus quiser. Por ora, eu quero fazer uma oração e agradecendo a Deus pelo estudo, agradecendo a sua companhia. Sei que foi muita coisa, muita informação. Você pode assistir, pode deixar suas perguntas, os comentários lá, e nós tentamos respondê-la na medida do possível. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo estudo bíblico de hoje, pelo livro de 1 Samuel, pela preciosidade desse livro. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de Samuel, esse homem de Deus, consagrado ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, também pela vida de Davi, pois o Senhor amou a Davi e Davi foi o rei, o homem segundo o coração de Deus. Também te agradecemos porque quando lemos a vida de Saul, podemos perceber a tua misericórdia, o Deus da segunda chance, Deus que abençoa o povo, o Deus que nos conduz. Te pedimos, ó Pai, que nós possamos aprender as lições desse livro, que possamos entender que o Senhor cumpre os seus planos, os seus propósitos e os faz se realizar na nossa vida. Louvamos pelo estudo de hoje
Te pedimos que possamos praticar essas verdades para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom restante de noite, bom restante de semana. Fiquem todos na paz e na graça do